Suplementos importantes para o tratamento do lipedema segundo a evidência científica. Quer saber? Vem comigo! Olá, é um grande prazer ter você comigo novamente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Gisele Furron, eu sou nutricionista e cientista. Nesse vídeo eu trouxe alguns suplementos que já foram descritos na literatura científica como sendo importantes aliados no tratamento do lipedema. Se esse assunto te interessa, se inscreve no meu canal para que você possa ser notificado assim que eu publicar novos vídeos. O que é o lipedema? O lipedema ele é um acúmulo excessivo e desproporcional de gordura de tecido adiposo nos membros inferiores de mulheres. E paralelamente a isso, esse é o conceito clássico do lipedema, mas já tem sido demonstrado na literatura científica que além dessa disfunção do tecido adiposo, também ocorre uma disfunção do tecido muscular. Eu vou falar disso um pouco mais pra frente. Então é como a sensação que a gente tem quando a gente olha para uma pessoa com lipedema, é como se ela fosse duas mulheres em uma só. Ela é uma mulher da cintura para cima e uma mulher completamente diferente da cintura para baixo. A causa do lipedema ainda não está totalmente clara para a ciência, mas parece existir uma junção de um fator genético somado a um desequilíbrio hormonal. E é exatamente esse gatilho hormonal estrogênico que faz com que o lipedema atinja apenas as mulheres, e geralmente em períodos de maior alteração hormonal, como puberdade, gestação e menopausa. Só que o lipedema, como eu falei para vocês no início do vídeo, ele não atinge apenas o tecido adiposo. Um artigo que foi publicado em 2017, eu vou deixar a imagem dele aqui para vocês, demonstrou que mulheres com lipedema apresentaram menor força muscular quando comparado com mulheres obesas, porque o lipedema é muitas vezes confundido com a obesidade. Então, os autores desse artigo compararam 22 mulheres com lipedema e 22 mulheres com obesidade, com MC maior do que 30. E em seguida, eles testaram a força muscular de um músculo da coxa, do músculo quadríceps. Os resultados demonstraram que mulheres com lipedema apresentaram uma redução da força muscular quando comparado com as mulheres com obesidade. O lipedema, ele também envolve uma inflamação crônica, somado a um inchaço e a uma dor excessiva. E é essa inflamação crônica que faz com que o lipedema não responda bem a uma simples restrição calórica. Se você tem lipedema, você já deve ter feito várias dietas sem muito sucesso. E é por isso que, além de uma alimentação, além de uma dieta voltada para reduzir a inflamação, os suplementos também podem ser importantes. E o que os suplementos para o lipedema podem fazer? Os suplementos podem ajudar a reduzir a inflamação crônica, podem ajudar a diminuir a lipogênese, que é a formação de novos adipócitos, podem ajudar a aumentar a lipólise, que é a oxidação de gordura, a conversão da gordura armazenada em energia, em ATP, podem reduzir o inchaço e podem reduzir a dor nos membros. Então, quais são esses suplementos? Eu vou listar aqui 6 suplementos que já foram identificados, que já foram descritos na literatura científica. Esses suplementos aparecem nesse artigo que foi publicado em 2022, cujo título é exatamente Suplementos Dietéticos para o Lipedema. O primeiro suplemento aqui é o ômega 3. O ômega 3 tem sido extensivamente estudado como um potente agente anti-inflamatório. Existe muito artigo, muito estudo relacionando, comprovando o efeito anti-inflamatório do ômega 3. Quando a gente analisa as dosagens dentro desses artigos científicos, é sugerido ali uma dosagem que vai de 2 a 3 gramas por dia. E é importante que você se atente para a qualidade do ômega 3, para que você não compre um ômega 3 oxidado ou um ômega 3 com uma baixa concentração de DHA e EPA. O segundo suplemento é a vitamina D. A vitamina D reduz a produção de citocinas inflamatórias e também melhora a resposta do corpo frente a uma inflamação, porque ela tem esse efeito anti-inflamatório.
A maioria das pessoas atualmente tem insuficiência da vitamina D, que é quando ela fica entre 25 a 49,9. E algumas pessoas apresentam deficiência da vitamina D, que é quando ela fica menor que 25. Qual que é a taxa ideal de vitamina D? Segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, esse valor deve ficar entre 40 a 60 nanogramas por ml, mas a literatura internacional já recomenda uma taxa um pouco maior, já recomenda que a vitamina D fique entre 50 a 80 nanogramas por ml. Então, se você não se expõe ao sol com frequência, eu recomendo que você faça o uso desse suplemento. E para se expor ao sol, a gente ainda precisa seguir algumas regrinhas. Você deve se expor a uma região do corpo sem proteção solar por pelo menos 20 minutos entre meio-dia e 15 horas. E em seguida, você não pode tomar banho por pelo menos 30 minutos. Quem consegue manter essa exposição diária é muito difícil na nossa rotina atual. Então, se você não tem essa frequência de exposição solar, faça o uso de um suplemento de vitamina D. Qual é a dosagem indicada? Entre 5.000 a 10.000 IU por dia, principalmente associada à vitamina K2, que aumenta a absorção da vitamina D. O terceiro suplemento é o magnésio. O magnésio, ele ajuda a reduzir a dor e melhora a sensibilidade à insulina. O que a insulina tem a ver com lipedema? Eu falei para vocês que o lipedema, ele envolve uma inflamação crônica, e a hiperinsulinemia, a insulina elevada, é o principal fator que causa a inflamação crônica. Então, para a gente tratar o lipedema, a gente precisa ter uma dieta que vai realizar essa modulação hormonal, onde o foco vai ser reduzir a insulina. Porque o que acontece? O que eleva a insulina? Açúcar, carboidratos de uma forma geral. Uma pessoa que tem um padrão alimentar com uma ingestão muito alta de açúcar, de carboidrato, ela vai ter vários picos de insulina no dia. A insulina é importante, o problema são esses picos, vários picos elevados durante o dia. O que vai acontecer com uma pessoa que tem sensibilidade à insulina? A insulina, ela se eleva depois de uma refeição, mas depois ela baixa. Numa pessoa que tem resistência insulínica, ela se mantém elevada de forma contínua. Como que isso ocorre? A pessoa come uma refeição com grande quantidade de carboidrato. Aí a glicose se eleva no sangue, e quem vai tirar essa glicose do sangue e levar para a célula, levar para o tecido, é exatamente a insulina. A insulina sobe no sangue, né? O nível dela no sangue aumenta. A insulina precisa se ligar a um receptor para conseguir exercer essa ação de transportar a glicose do sangue para a célula. Só que essa produção excessiva, em algum momento, vai fazer com que essa junção entre insulina e receptor passe a não funcionar muito bem. O receptor da insulina passa a não reconhecer muito bem a insulina. E aí a pessoa vai apresentar essa resistência insulínica. O corpo, por sua vez, interpreta que ele produz insulina, mas não produziu o suficiente porque ainda tem glicose no sangue. Consequentemente, o que ele vai fazer? Aumentar mais ainda a produção da insulina. Só que ele pode aumentar a insulina o tanto que for, porque o problema não está aí, o problema está na comunicação da insulina com o receptor dela. O problema está no receptor da insulina, que não consegue reconhecer mais essa insulina. Esse é o padrão de uma pessoa que tem resistência insulínica. A insulina está muito elevada, só que ela não consegue exercer a função dela. A dieta é o fator mais eficaz para reduzir, para melhorar a sensibilidade à insulina, só que nesse caso, alguns suplementos também podem ajudar, e o magnésio é um deles. Quarto suplemento é o Whey Protein. O Whey Protein, ele vai ter como objetivo aqui aumentar o aporte de proteína sem aumentar muito a ingestão calórica. Então a gente consegue aumentar a relação proteína-energia da dieta, e isso vai ser extremamente importante para o tratamento do lipedema. Eu já fiz um vídeo explicando o que é essa relação proteína-energia, e vou fazer um outro em seguida para falar especificamente como que a relação proteína-energia
pode auxiliar no tratamento do lipedema. O whey protein, ele já foi demonstrado, já foi relatado na literatura científica que ele ajuda na construção muscular. Então ele é muito benéfico para reverter aquele quadro de hipertrofia muscular, de fraqueza muscular. Além disso, a proteína, de uma forma geral, vai desempenhar um papel fundamental no controle da saciedade, no controle do apetite, porque a proteína estimula a liberação de um hormônio que é chamado de leptina, e essa leptina vai sinalizar para o cérebro que nós estamos satisfeitos. Um outro fator, a proteína também auxilia na perda de peso por causa do efeito termogênico da proteína. Cerca de 25 a 30% das calorias da proteína são gastas no próprio processo de digestão da proteína. Então, cerca de 1/3 do que você come, se for proteína, vai ser direcionado para metabolizar a própria proteína. Os dois últimos suplementos são hormônios, então você vai precisar de um acompanhamento profissional, você vai precisar de uma prescrição médica. Tome cuidado, porque eles podem desencadear efeitos adversos. O primeiro hormônio aqui, o quinto suplemento, é a testosterona. Por que a testosterona é importante? Por dois motivos. Primeiro, porque lembra que eu falei que as mulheres com lipedema têm uma hipotrofia muscular? Então a testosterona vai ter como objetivo aumentar a massa magra e diminuir a massa gorda. E o segundo fator está relacionado ao fato do tecido adiposo disfuncional produzir uma enzima chamada de aromatase. Essa aromatase converte a testosterona em estrogênio. Então aumenta mais ainda a predominância estrogênica do lipedema, piora mais ainda o quadro do tecido adiposo e também piora mais ainda o quadro do tecido muscular. Então existe uma proporção ideal entre estrogênio e testosterona. As mulheres também precisam ter níveis adequados de testosterona e particularmente mulheres que têm lipedema. O sexto suplemento é o DHEA, um hormônio que é produzido naturalmente pelo nosso corpo, pelas glândulas suprarrenais, e a produção desse hormônio diminui com o passar da idade. O DHEA tem sido utilizado como suplemento porque ele pode ser extraído de alguns vegetais, como a soja e o inhame. Os efeitos do DHEA são semelhantes aos efeitos da testosterona, e eu reforço, tanto o DHEA quanto a testosterona são hormônios. Então procure um médico, procure uma ajuda profissional para te acompanhar. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe esse material e eu te espero no próximo vídeo. Um beijo grande!